Você não sabe o que fazer, mas Jesus, Ele sabe. Jesus, Ele sabe como tirar você dessa situação. Jesus, Ele tem um plano de salvação para você. Jesus, Ele te trouxe aqui porque Ele quer um relacionamento com você. Então você se entregue a Jesus agora. A Jesus, toda a igreja se entregue a Cristo agora. Toda a igreja se arrependa dos seus pecados agora. Venhamos a nos arrepender dos nossos pecados, Senhor Jesus. Produza isso em nós, Espírito Santo, porque a palavra diz que o arrependimento dos pecados, ele vem pelo convencimento do Espírito Santo. Então, Espírito Santo, se essa pessoa, meu Deus, se essa pessoa está recebendo na sua consciência agora a noção das coisas erradas que ela tem praticado, a noção das coisas erradas que tem trazido consequências ruins para as suas vidas, essa pessoa agora se comprometa com o Senhor arrependido. Essa pessoa, meu Deus, ela abra o coração e diga que está arrependido, e confesse, e o Senhor livre essa pessoa da opressão, o Senhor livre essa mãe da opressão, essa pessoa que busca pelo seu parente, essa pessoa que busca, meu Deus, que busca conserto diante do Senhor, ela saia daqui aliviada. Essa pessoa que decidiu se consertar diante de Deus, e eu sei que o Senhor nos recebe, eu sei que o Senhor perdoa pecados, Senhor, eu sei que se houver um arrependimento sincero, com fé, meu Pai, fé é uma entrega total de coração, uma entrega total de vontade, de pensamento, de sentimento, para que a vontade do Senhor seja agora, meu Pai, prioridade, para que a vontade do Senhor esteja em primeiro lugar. O Senhor vai perdoar, o Senhor vai conceder um espírito, o Senhor vai conceder esse novo coração. Então faça um milagre aqui nessa noite, meu Pai, nesse final de tarde e nesse início de noite. O Senhor opera um milagre aqui nesse lugar, o Senhor opera um milagre na vida dessas pessoas. Eu clamo pela igreja, eu clamo pelos novos membros que o Senhor trouxe, meu Deus. Eu clamo para que essas pessoas recebam Jesus Cristo em seus corações e se tornem membros da igreja de Jesus, se tornem membros da igreja de Jesus Cristo. Não é membro da denominação, mas é membro da igreja de Jesus, para te seguir, Senhor Jesus, como discípulo. Porque aqueles que se tornam discípulos, eles seguem ao Senhor Jesus, como o Senhor nos ensinou essa semana pela tua palavra. O discípulo, ele te segue, o discípulo toma a sua cruz, ou seja, ele renuncia ao seu próprio eu, ele faz a vontade de Deus ao invés de fazer a própria vontade. Mas isso vem de ti, meu Pai, ele te segue de todo o coração, ele nega o seu próprio eu, ele nega a si mesmo. Então opera esse milagre aqui na nossa vida agora, meu Pai, para que nós tenhamos força de reprovar a nossa própria vontade. Tudo aquilo que for contrário à vontade de Deus seja reprovado agora, em nome de Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há. Se renda agora, que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. A igreja é bem alta. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Perto quero estar. Cante, igreja, cante, toda a igreja. Junto aos teus
teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. A igreja agora. Mais alto. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, te louvo. Cante, igreja, mais alto. Não importam as circunstâncias, para Deus adorarei somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Sim, meu Deus, que o Senhor possa sondar cada coração agora, meu Pai, e o Senhor veja corações quebrantados, arrependidos, pessoas que realmente demonstram tristeza pelos seus pecados e realmente confessem com sinceridade, sabendo que o Senhor é santo, sabendo que o Senhor é puro, é verdadeiro, é fiel, e reconhecendo que precisamos, meu Deus, de um coração renovado, regenerado. A maldade saia pela influência do teu Espírito Santo, a maldade que essa pessoa está disposta a praticar, a maldade que tem prejudicado a ela mesma, a sua própria alma, que tem levado essa pessoa a um abismo, meu Deus, a um sofrimento, a um estado de sofrimento, de insegurança. Mas eu venho agora, meu Deus, clamar ao Senhor, para que os nossos olhos sejam abertos, para que nós possamos ver, meu Deus, e ouvir a Tua palavra, o que antes era algo, meu Pai, que nós não dávamos atenção, mas a palavra de Deus agora entre, a palavra de Deus possa ser lançada, e o Teu povo produza o fruto, meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, aqui seja formada uma igreja verdadeira, uma igreja de santos, uma igreja de pessoas que estão buscando santificação, que estão buscando o caráter de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, meu Deus, eu te peço, essa graça venha nos satisfazer, essa graça esteja sobre nós, para operar a salvação, o arrependimento. Abra os olhos do teu povo, Senhor, seja desvendado esses olhos,
e se tornem olhos espirituais, os ouvidos que só ouviam aquilo que lhe agradava, mas agora vão ouvir o que é necessário, vão ouvir o que precisam ouvir, e adquire a fé pela palavra do Senhor. Opera, Espírito Santo, esse milagre, e converta muitas almas, alcance muitas almas, para que nós sejamos luzeiros desse mundo obscuro, esse mundo de trevas, esse mundo que está aprisionado no império de trevas, de que nós fomos retirados. Eu digo isso porque eu creio que todos que estão aqui estão libertos do poder das trevas, em nome do Senhor Jesus. Sejam livres das suas dores, sejam livres dos seus sofrimentos, sejam livres dos seus pecados e das consequências dos seus pecados, que é a morte, que é a condenação ao inferno. Recebam a paz com Deus pela justificação. O Senhor inocenta, meu Pai, o Senhor vem nos inocentar pela obra de Cristo, pela fé que nós temos no nosso Redentor. Haja assim, meu Pai, o alívio de toda a culpa do pecado, porque é o pecado que atormenta o ser humano, é o pecado que dá legalidade ao inimigo de oprimir o teu povo. Então sejam destruídas as obras do diabo, juntamente com o pecado, a semente de Satanás que estava em nós, os espíritos malignos que nos dominavam, em nome do Senhor Jesus, eles saiam agora e não voltem nunca mais. Mas a semente de Deus, a semente de Jesus esteja nos nossos corações, a palavra enxertada pelo Espírito Santo. Haja regeneração nessa igreja, haja regeneração, meu Pai, em nossas vidas, regenerados, transformados pelo Teu poder, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. O mal saia do coração, as más intenções do coração, os vícios, meu Deus, de bebida, os vícios de droga, qualquer tipo de vício, o vício pecaminoso, em nome de Jesus, sai agora tudo aquilo que seja contrário à vontade de Deus, e que seja feita a vontade de Deus. A luz do Espírito do Senhor seja a luz dos nossos corações. Eu entrego tudo e todos nas suas mãos, meu Deus, e abençoo. Eu te agradeço pela salvação, meu Pai, que o Senhor nos fez enxergar e nós tomamos posse. Toda a igreja diga: eu tomo posse da minha salvação, em nome de Jesus. Digam amém, digam graças a Deus. Uma salva de palmas bem forte para esse Deus Todo-Poderoso. Uma salva de palmas bem calorosa para Jesus Cristo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Bem forte, igreja, bem forte, que é para a glória de Deus, bem forte, que é para que o nome do Senhor seja glorificado, bem forte, porque Ele te abençoou, porque Ele te livrou, porque Ele te curou, porque Ele te salvou. Digam glória a Deus, digam amém. Amém. Boa noite, igreja. Paz e graça para todos os nossos irmãos. Eu vou pedir a vocês para abrirem a Bíblia em Mateus, no capítulo 13. Mateus, capítulo 13.
Digam glória a Deus. Isso, digam glória a Deus. Curva a sua cabeça mais uma vez agora. Toda a igreja prestando atenção. Toda a igreja bastante concentrada na palavra que vai ser proferida. Senhor nosso Deus, feche os olhos agora, igreja. Curva a sua cabeça em respeito à palavra, em respeito ao alimento, que é o próprio Jesus. A palavra é o próprio Jesus falando. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que o Senhor fale e o nosso coração receba, que o Senhor fale e o teu povo entenda, dê a disposição de atenção do teu povo, para o teu povo ouvir com atenção. Essa disposição de ouvir com atenção, só o Senhor que pode dar, porque existe um poder para tirar a nossa atenção. Por isso que tem muitos desviados do teu caminho. Apesar de ser um caminho excelente, Senhor, poucos enxergam o que o Senhor oferece. Quando a gente entende o teu amor verdadeiramente, nós não vamos deixar passar a oportunidade de tomarmos posse desse amor, porque esse amor é suficientemente poderoso. A tua palavra diz que o teu amor é comprido, que o teu amor tem largura, o teu amor tem profundidade, o teu amor tem altura, meu Deus, e é poderoso para nos livrar de todo o mal e nos salvar. E pela palavra de Deus, a igreja conhece a vontade do Senhor. Pela palavra de Deus no coração se inicia o reino de Deus. Aquele que ouve e pratica a palavra de Deus se torna uma casa espiritual edificada por Jesus Cristo. Que nós sejamos essa casa espiritual fortalecida no Senhor e na força do teu poder. Uma pessoa que ouve e entende. É o que eu te peço agora, que todos ouçam e entendam. Em nome de Jesus, digam amém. Irmãos, presta atenção aqui no pastor, depois nós vamos na Bíblia. O que é fundamental para uma pessoa que chega diante de Jesus? Os que chegavam diante de Jesus, quando ele estava aqui na terra, o que era fundamental era a pessoa buscar o ensino de Jesus. Tinha muita gente seguindo a Cristo, mas tinha muita gente seguindo a Cristo de forma o quê? De forma errada. O bom seguidor de Jesus se converte ao ensino. Não vem para a igreja só para pedir, não. Vem para a igreja para se entregar. Chegou aqui para pedir, mas faz o seguinte, faz a obra completa. Ó, Senhor, já que eu cheguei aqui para pedir, eu vou entregar minha vida para o Senhor logo, porque essa vida não está valendo nada mesmo. Eu estou sofrendo. Essa vida eu já estou a ponto de acabar com ela. Então eu vou fazer, sabe o que, Senhor? Eu vou me entregar. Eu vou me entregar, sabe por quê, Senhor? Tem problemas que eu não tenho aguentado. Tem problemas que eu não tenho suportado. Então eu quero que o Senhor me ensine. Não me ensine só esse problema, não. Me ensine a viver. Me ensine a ser feliz. Diga glória a Deus. Jesus quer te ensinar a ser o quê? Feliz. Não se esqueça disso. Jesus quer te ensinar a felicidade eterna. Jesus quer te ensinar a olhar do mesmo prisma do Senhor. Olhar com os olhos de Deus, olhar com os olhos espirituais, vencer o mundanismo, o sistema do mundo,
que todo mundo acha que é felicidade. Ah, eu estou feliz, mas estar feliz sem Cristo é impossível. Eu estou feliz porque eu estou curtindo a vida, mas sem Cristo é o quê? Impossível. Pastor, eu quero buscar os ensinos de Jesus. Então você vai aprender a palavra de quem? A palavra de Deus. Você vai aprender a palavra de Jesus. A multidão procurava Jesus, irmãos. Mas Jesus só parava para atender. Ele tinha prazer de parar, tirar a atenção da multidão e voltar a atenção para quem acreditava que ele salvava, que ele curava, que ele libertava. Aquele que vinha para Jesus como necessitado. Necessitado de quê, pastor? Necessitado da salvação. Como Bartimeu. Bartimeu esperou o momento, e a Bíblia diz que ele foi até Jesus, que ele se aproximou de Jesus. A mulher do fluxo de sangue se aproximou de Jesus. Jairo se aproximou de Jesus. Jairo queria a salvação da sua filha. A mulher do fluxo de sangue queria ser curada. O cego de Jericó queria ver. Essas pessoas representavam quem, pastor? Representavam nós hoje, os pecadores. A cegueira literal de Bartimeu representa o nosso pecado hoje. O fluxo de sangue daquela mulher representa o nosso pecado hoje, porque tudo isso tira o quê? A própria vida. Uma pessoa que está perdendo sangue, ela está o quê? Ela está o quê, igreja? Ela está morrendo. E um pecador que está pecando de forma consciente, ele está indo para o abismo. Ele está indo para o abismo. Um pecador que não se converte, ele está morrendo. Só que o que aconteceu? Jesus, pela graça, ele tocou nos nossos corações de alguma maneira e nós chegamos até aqui. Ou seja, hoje a mensagem de Cristo, ela está lançada no coração de cada um de vocês, no coração de cada um de nós. E Jesus quer que você se aproxime com fé. Se aproximem com fé para ouvir e para crer, porque a palavra de Deus é a justiça de Deus. É a justiça de Deus sendo oferecida. Por quê, pastor? Porque nós não temos consciência antes de Jesus. Antes de Jesus na nossa vida, nós não temos o quê? Nós não temos consciência. Nós não sabemos o que é certo. Nós achamos que sabemos. Nós achamos que sabemos e fazemos o que achamos que é certo. Mas viver pela fé é fazer a vontade de quem? É fazer a vontade de Deus. Então Jesus, ele queria que as pessoas absorvessem o ensino dele, a mensagem de salvação. Jesus, ele traz uma mensagem de salvação para a igreja. E ele fala com os discípulos no capítulo 13, através de uma parábola que todo mundo já conhece, que é a parábola do semeador. Glória a Deus. Todo mundo já conhece a palavra do semeador. Aí Jesus, ele explica. Ele diz assim, olha, a semente é a palavra. Glória a Deus. A semente é a palavra. Quando você abre o seu entendimento, se você está prestando atenção no que eu estou falando, se vocês estão desejando entender o que eu estou falando, o coração de vocês está o quê? Está aberto. Está aberto, está com desejo
de receber o quê? Receber a palavra de Deus. Digam amém. Pastor, eu quero essa palavra. Mas essa semente, igreja, precisa de fato ter o desejo de receber. Eu vim na igreja porque eu quero me entregar para Jesus. Eu vim aqui para receber o ensino de Jesus. Eu quero ouvir Jesus Cristo. Ninguém me atrapalhe. Se tiver alguém te atrapalhando, você se incomoda. Irmão, por favor, eu não estou conseguindo entender que você está me atrapalhando. Não conversa do meu lado não, irmão. Ou então você sai de perto, que tem muita cadeira. Nós não podemos deixar que nada possa impedir de nós ouvirmos a palavra de Deus. Isso é um princípio que o cristão, ele tem que ter cuidado com isso. Pastor, eu não posso ficar sem entender. Eu tenho que ouvir, eu tenho que entender. Essa semente é preciosa e eu preciso ouvir com entendimento espiritual. Eu estou aqui com sinceridade. Só vão receber essa semente os sinceros. A pessoa que se entrega para Jesus, ela é sincera. Ah, não, eu vim aqui, pastor, porque eu estou com um problema. Tudo bem. Você veio no lugar certo. Mas a proposta que eu tenho é para você ficar. A proposta que eu tenho é que você permaneça na igreja. Que você escolha logo o lugar seu e plante. Se plante ali. Principalmente onde tiver semente. A semente é o que o pastor falou? A palavra de Deus. Tem semente. Eu quero a semente. Eu quero entender, eu estou procurando a semente. Aí o Espírito Santo vem e faz o milagre. O Espírito Santo, ele usa a palavra de Deus para fazer você nascer da fé. Da fé em quem? Da fé em Jesus. O Espírito Santo, ele faz de você um membro da igreja de Jesus aonde? Na terra. Qual é o propósito de Jesus? Te tornar discípulo, te tornar um membro da igreja. A semente é para isso, é para formar o membro do reino, o reino de Deus. O que é a igreja, pastor? A igreja é o reino de Deus aqui na terra. A igreja, ela é governada por Deus. A igreja é distinta, nação santa, raça eleita, sacerdócio real, propriedade exclusiva de quem? Nós somos o reino de Deus aqui na terra. A igreja visível é o reino visível. O reino visível que vai subir. Glória a Deus. Vocês têm que tomar posição, pastor. Eu faço parte do reino de Deus. Eu estou com uma nova esperança. Eu estou com um novo pensamento. Minha meta agora é outra. Minha meta agora é o reino de Deus no céu. Minha meta agora é o reino celestial. Minha meta agora é a minha salvação. Minha meta agora é o perdão dos meus pecados. É a vida eterna. É a manutenção da minha vida com Cristo. É a construção da minha vida cristã. Digam glória a Deus. E por isso você precisa da palavra de Deus. Não existe santificação sem a palavra. Não existe fé sem a palavra. Fé inventada não é fé. A fé só pode vir pela palavra de quem? Pela palavra de Deus. Você tem que ser receptivo. Você tem que ter um coração submisso, disposto à fidelidade com Deus. Por isso que eu estou fazendo esse chamado. Quem vai consagrar a vida aqui, pastor, eu vou ser fiel a Jesus Cristo. Eu vou ser obediente a Jesus Cristo. Eu estou disposto a mudar. Eu não vou viver mais como eu estava vivendo, mas a partir de hoje eu vou o quê? Eu vou o quê, igreja? Eu vou mudar. Diga glória a Deus. Você vai dizer, não, eu vou mudar. Eu vou viver em obediência à palavra.
eu vou me arrepender e vou mudar. Essas pessoas são aquelas pessoas que estão com o coração receptivo. Essas pessoas são aquelas que Jesus falou que a semente caiu na boa terra. Vê aí no versículo 8, Mateus 13, 8. Eu só vou falar desse solo aí, porque os outros são solos que estão perdidos, são solos que não produzem fruto, mas aqui todos vocês vão produzir frutos em nome de Jesus. E a outra, olha só o que ele diz aqui, e a outra caiu em boa terra, e deu o quê? E deu fruto, 100, outro a 60, e o outro o quê? Olha para cá, igreja. E a outra semente, e a outra palavra caiu num coração disposto a obedecer. Só vai dar fruto quem estiver com o coração interessado em Jesus. Só vai dar fruto se você se enganjar no propósito de Deus. Não adianta vir na igreja só para poder dizer que vem. Você só vai sair daqui abençoado se você fizer um compromisso. Jesus estava procurando pessoas com compromisso, e ele comparou, olha, o reino de Deus é um campo que está sendo preparado. São as almas que estão sendo preparadas. É como um semeador que lança semente na terra. Jesus, ele lança a semente dele nos nossos o quê? Nos nossos corações. Para quê, pastor? Para mudar os nossos corações. Para que nós venhamos a viver pela palavra de Deus. Essa boa terra também, pastor, é um coração preparado por Deus e para Deus? É sim. Por isso que vocês estão aqui hoje. Porque Deus preparou os seus corações para ouvir o que o pastor está falando aqui. E a mensagem não é minha, a mensagem é de Deus. Vocês têm que estar dispostos a se entregar, e esse coração vai ser classificado como uma boa terra, e essa terra vai dar o quê? Vai dar fruto, vai ter resultado, vai ter salvação. Vai ter salvação porque a sua vida vai dar glória a quem? Vai dar glória a Deus. A sua vida vai dar glória a Deus. Por quê? Porque você vai viver diferente a partir de hoje. Você vai viver de acordo com a vontade de Jesus. É uma pessoa que ouve com atenção os mistérios do reino de Deus. Pastor, por causa de que todo mundo, são poucos que entendem a palavra de Deus? Porque Deus não revela segredo para qualquer um. Por que a palavra de Deus é chamada mistérios do reino de Deus? Porque é segredo. Vai ter gente aqui que vai ouvir e talvez não vai entender. Vai ter gente aqui que vai ouvir e vai dizer, poxa, que ensinamento, tomei posse. Outro vai dizer assim, eu não entendi nada. Mas eu repreendo isso e profetizo, em nome de Jesus, que todos vocês entendam, que essa semente ela possa ter encontrado um coração disposto a se entregar. O que Jesus precisa de inteligência? Ah, não, é muita inteligência, pastor. Não, que você o quê? Ouça com interesse. Se você ouvir com interesse, o coração vai estar agradável a Jesus e vai estar pronto para que essa semente dê o quê? Dê fruto. Ela possa brotar e possa dar o quê? Possa dar fruto. Eu vou ouvir com profunda atenção os mistérios do reino de Deus. Amém. Jesus diz assim, olha, quem tem ouvidos para ouvir, o quê? Que ouça. Versículo 9. Quem tem ouvidos para ouvir, que o quê? O problema seu, irmã, irmão,
é que você não está disposto a ouvir. É que a pessoa não está disposta a ouvir. Eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu vou o quê? Ouvir. E não é ouvir qualquer coisa não, hein? É a boa semente. A palavra de Jesus, porque tem muita semente podre sendo lançada no coração das pessoas hoje, dentro de igreja. Você tem que ouvir, pastor, eu quero ouvir com atenção esse mistério do reino de Deus. Eu desejo esse reino. Eu quero ser discípulo desse reino. Eu quero seguir a Jesus. Eu quero tomar a cruz. Eu quero negar a mim mesmo. Eu quero colocar Cristo e a mensagem de Cristo no meu coração. Digam glória a Deus. Ele fala assim: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes fala por o quê? Por parábolas. Os discípulos perguntam a Jesus: por que o senhor fala por parábola? Glória a Deus. Jesus contava uma história de uma coisa natural, para que fosse entendida uma verdade o quê? Espírito. Jesus fazia uma ilustração de uma coisa natural. Ele falou de uma plantação, de um semeador que lança sementes, mas encontrou solos que não estavam preparados para frutificar, solos que não estavam prontos para receber a semente, e a semente se perdeu. Mas ele disse que tinha um solo bom, como ele falou no versículo 8, boa terra. Para ensinar isso, aí os discípulos falaram assim: por que o senhor ensina por parábolas? Por que o senhor fala as verdades espirituais de forma enigmática? Sabe por que isso, irmãos? Porque para ouvir a palavra de Deus, a pessoa tem que ter interesse. É igual quando se conta uma história. A história se torna interessante e você quer ver o que da história? O final. Então Jesus, ele pregava uma palavra, por quê? Porque ele queria despertar interesse. Ele pregava por parábola, para que a pessoa que estivesse ouvindo falasse assim: eu vou esperar a explicação, porque eu quero entender. Quem quer entender a palavra de Deus, diga glória a Deus. Você tem que ter essa disposição, pastor. Eu vim aqui para entender a palavra de Deus. Eu estou curioso para aprender mais o Evangelho. Eu quero ver e quero ouvir. E Jesus disse que eram bem-aventurados aqueles que estavam prontos para ver e ouvir. Aí ele disse assim: ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer o quê? Os mistérios do reino dos, mas a eles o quê? Não lhes é o quê? Ou seja, tem pessoa que está interessado e vai receber a revelação do segredo de quem? Mas tem gente que vem na igreja e não tem interesse, vai sair daqui da mesma forma que entrou. Se você não se interessar, Jesus te exclui do entendimento espiritual, porque ele não vai gastar o tesouro, ele não vai lançar pérolas para quem não dá valor. Diga glória a Deus. A palavra não pode ser entendida por quem não busca a palavra, por quem não tem sede da palavra. É isso que vocês têm que entender. Tem um grupo dentro da igreja que vai ficar ignorante, e tem um grupo dentro da igreja que vai receber o segredo. Só que pela proporção, 75% das sementes lançadas foram perdidas. Isso quer dizer o quê, pastor? Em 100 pessoas, 75 ficam sem entender a palavra. Porque Jesus classificou 4 tipos de corações. 3 foram reprovados. Só um tipo de coração que conseguiu receber a semente, e essa semente produziu o quê?
produzir fruto. Então eu quero dizer o quê? O que Jesus quer que você aprenda nessa noite? Que Ele precisa da sua atenção, que Ele precisa do seu desejo em ser liberto, em ser salvo, para que você possa conhecer o reino dos céus, os mistérios do reino dos céus, onde ele fala de salvação, de vida eterna, de ressurreição, de glorificação da igreja, ele fala de redenção do corpo. Tem muitas coisas que só quem tem interesse é que vai o quê? É que vai entender. Diga glória a Deus. Pastor, eu quero que Jesus desperte o meu interesse hoje. Eu estou curioso, eu desejo ouvir, eu quero ser bem-aventurado por essa palavra. Essa era a forma de ensino. Essa era a forma de ensino de Jesus. Os rabinos também, naquela época dos judeus, eles ensinavam por parábolas. Porque era uma forma de quê, pastor? De chamar a atenção e despertar a curiosidade. Citava fatos naturais, ilustrava para ensinar verdades espirituais, para que eles entendessem. Diga glória a Deus. Por isso que eu digo, se você não prestar atenção, não ouvir, se você não ouvir com ouvidos humildes, se você não ouvir com atenção, se você estiver pensando na sua casa, se você estiver pensando no jogo de futebol, no Faustão, no shopping mais tarde, você vai perder a semente. Por isso que tem muita gente que vem para a igreja e não volta aliviado, não volta abençoado, porque fica excluído. Jesus disse aqui, vamos repetir, ele respondendo lhes disse, versículo 11, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Ou seja, vocês são meus discípulos. Vocês estão dispostos a me seguir. Então eu vou falar para vocês a verdade. Eu vou ser bem claro para vocês. Mas os outros não. Os outros precisam se interessar. Digam glória a Deus. A vocês eu explico a parábola. Ele falou a parábola para um grupo. E depois só explicou para os discípulos. Quem está entendendo, diga amém. A revelação não é para qualquer um. Todo mundo ouviu a parábola, mas o ensinamento espiritual da parábola só vai ser dado para os o quê? Por isso que tem muita gente ainda que está biruta no evangelho. Entra na igreja, vai ouvir o quê? Falsa profecia. Por quê, pastor, que fulano caiu lá naquela igreja? Sabe por quê? Porque ele não se interessou pela palavra. Por que ele está lá há 10 anos? Porque ele não está interessado na palavra. Jesus permitiu que ele ficasse lá. Jesus permitiu que ele visse e não enxergasse, que ele ouvisse e não escutasse. Ele vai ficar no engano e na ignorância, porque o coração dele é o quê? Duro. Porque o coração não está disposto a fazer a vontade de quem? Deus, ele sonda o coração, entendam isso. O seu coração natural, ele é enganoso. A palavra diz isso. O que é um coração enganoso, pastor? É um coração que não está disposto a receber a verdade de quem? De Deus. O coração natural do homem é enganoso. Então Jesus fala para ele assim, olha, a vós é dado conhecer os mistérios. Volta no 10. E acercando-se dele os... Jesus estava falando com qualquer um? Jesus estava falando para qualquer um que entra na igreja? Não, ele vai falar, ele vai esclarecer as coisas para quem? Discípulo é aquele que segue. Olha para mim, quem é discípulo aqui? Quem é discípulo aqui, que se converteu a Cristo aqui? Todo mundo aqui é discípulo? Então vai entender. Glória a Deus. Você tem que decidir hoje. Se você não é, se torne discípulo. Se você não é discípulo, se torne discípulo. Ah não, pastor, eu estou fazendo uma visitinha. Seja bem-vindo. Mas a palavra está chamando você para ser o quê? Para ser discípulo. Jesus precisa de ouvintes atentos. Jesus quer levantar uma nação aqui nessa terra. Jesus quer estabelecer um reino aqui nessa terra. O reino de Deus aqui na terra é a igreja. É a igreja que vai ter poder para transformar esse mundo. É a igreja com a justiça imputada de Deus pela palavra.
é a igreja que vai fazer o bem, é a igreja que vai ajudar o oprimido, é a igreja que vai amar o próximo, é a igreja que vai compartilhar o pão. É essa igreja que Jesus quer levantar aqui na terra. Mas Ele precisa que você esteja atento. Ele precisa que vocês sejam discípulos verdadeiros. Ele precisa que vocês se convertam de fato e de verdade. Agora, esse negócio de ficar meio barro, meio tijolo, não é, porque no final nós vamos ver. No final, essa semente vai formar duas coisas. Se for a boa semente de Deus, que realmente você recebeu, vai formar trigo. Mas se for uma semente ruim, vai formar o quê? Vai formar joio. Tem dois tipos de filhos dentro da igreja. A estratégia de Satanás foi o quê? Infiltrar os filhos dele dentro da igreja. Infiltrar os filhos dele nos altares da igreja. Por isso que tem falsos profetas. Por isso que tem pastores ladrões. Ah, não, pastor, isso é uma palavra muito agressiva. Não, não é não. É ladrão mesmo. Amém? Eu não estou dizendo quem, estou falando que tem. Interessados em dinheiro, em envolver o povo com engano, revelações mentirosas, prognósticos, adivinhação de número de carteira de identidade, número da casa, os dois números finais da identidade, tudo enganação. E tem também os filhos do diabo no banco da igreja, dispostos a acreditar na falsa profecia. Então são dois tipos de filhos que Jesus vai revelar nesse campo. Ele vai lançar, ele vai formar nesse campo o filho do reino, e vão ter também os filhos de quem? Do diabo. Os filhos do reino são aqueles que receberam a palavra, são aqueles que começaram a andar pela palavra e se tornaram discípulos de Jesus, evangelistas, pregadores do evangelho, testemunhas de Jesus Cristo nessa terra. Diga glória a Deus. Jesus quer isso. Ele precisa da sua atenção, ele precisa do seu interesse, e o Espírito Santo vai dar entendimento. Ensina por parábolas, por quê? Para quê, pastor? Para que as profecias se cumprissem. Esse ensinamento por parábolas tinha uma profecia em cima disso. O profeta Isaías falou sobre isso. Glória a Deus. O livro de Salmos fala sobre isso. Salmo 78, eu não vou abrir não, mas depois você vai ver lá, Salmo 78, 2. Você vai ver Isaías 6, 9, 10. Que já estava prevista a pregação por parábolas. Jesus não fez isso por ele, não. Isso foi profético. Esse ensino por palavras, igreja, foi profético. E você precisa se interessar, porque senão você não vai conhecer a verdade e você vai afundar na ignorância. Aí olha o que diz o versículo 12. Ele respondendo, disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, no 11, mas eles não lhe será dado, porque aquele que tem, o quê? Versículo 12, aquele que tem, se dará e terá em abundância, ou seja, conhecimento. Quem tem vontade de conhecer, vai ter, e vai ter com abundância. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Pastor, quem tá disposto a receber a sabedoria de Deus, quem está disposto a conhecer a verdade, quem mostrar sinceridade de coração, quem mostrar desejo pelo reino de Deus, esse vai receber conhecimento em abundância. Repetindo, versículo 12, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será o quê? Tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não. Tem gente que vê, mas não vai conseguir enxergar. Vendo não
veem. E ouvindo não ouvem nem o quê? Nem compreendem. Pastor, não estou entendendo. Mas quando fala de revelação, de adivinhação, você fica excitado. Você fica assim, ó, nem pisca. Você chega na igreja da revelação, o cara está assim, ó, até a boca aberta. Quando você chega na igreja do evangelho, tem gente assim, ó. Quando é a pregação do reino de Deus, tem gente o quê, pastor? Dormindo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu estou com sono, pastor. É assim mesmo. Mas isso é bíblico. Isso é bíblico. O inimigo, ele não deixa, isso aqui é batalha. Vocês pensam que está sentado aí é brincadeira? Vocês pensam que a brincadeira está aí? É por isso que tem muita coisa que não está dando certo. Por quê? Vocês não estão firmes. Está faltando convicção. Está faltando convicção, está faltando disposição. Está sentado no banco da igreja, atento para ouvir a mensagem. Espera aí, isso aí é bíblico, eu vou receber. Isso aí é palavra de libertação, isso é palavra de salvação, isso é palavra para mudança da minha vida. Eu vou receber. Eu quero tomar posse do reino de Deus. Eu quero saber o segredo do reino de Deus. É o maior investimento que você pode fazer. Mas Jesus está falando. Tem uns que vão ver, eles vendo, não veem. Ouvindo, não ouvem. E nem compreendam. E neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está o quê? Endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o quê? Jesus está dizendo que Ele quer te converter para te curar. Diga glória a Deus. Jesus quer te curar. Pastor, eu preciso de cura. Quem precisa? Eu preciso de cura. Quem está precisando de cura aí? Levanta a mão. Levanta mesmo a mão quem está precisando de cura, que Jesus vai curar hoje. Ele vai curar hoje. Vai curar o quê, pastor? Curar o seu interior, principalmente. Tristeza, amargura, depressão, mágoa, ressentimento, contendas com outras pessoas. Mas se você ouvir a palavra de Deus, você vai ser o quê? Curado. Compreenda com o coração. Tem 3 fases. Compreenda com o coração. Compreenda com o espírito. Deus está falando aqui nessa noite. Não é simplesmente chegar aqui e ouvir. Não, tem que ouvir com o ouvido e compreender com o quê? Tem que ter sensibilidade. Coração é o quê, pastor? É uma coisa íntima, profunda. Tem que haver uma reflexão Não é chegar na igreja e ficar assim, ó. Não, estou ouvindo. Não, meu amigo, presta atenção para compreender. Ouvir, todo mundo ouve, mas é a segunda fase, compreender. Compreender requer o quê? Desejo de aprender. É igual o aluno na sala de aula. A Dona Neide foi professora, ela sabe. Tem um aluno que é interessado e tem um aluno que é desinteressado. Amém? Tem um aluno que vai para a sala de aula, mas ele não está sabendo que aquilo ali é para o futuro dele. Ele não está sabendo que aquilo ali é para a formação futura dele, então ele dá pouco valor. Ele passa na raspa. Ele passa só na raspa. Glória a Deus. Mas se fosse hoje, eu me interessaria mais pelos meus estudos. O pastor passou na raspa muitas vezes. Mamãe puxava a orelha. Menino, e pegava o livro assim. Eu vou fazer você aprender. Aí batia com o livro na minha cabeça. Se ela tivesse aqui, mentira! Amém? Por quê? Porque é falta de interesse. Falta de interesse, igreja, é a mesma coisa, só que nós somos adultos. Nós temos mais capacidade de entender hoje o benefício que o Evangelho oferece do que uma criança em relação aos seus estudos.
Amém? Então que vocês se interessem. Jesus está falando aqui, olha, vamos voltar no versículo 15. Compreenda com o coração e se converta, e eu o quê? Versículo 15, igreja, no final. Compreenda com o coração e se converta, e eu o quê? E eu cure. Jesus está falando que Ele quer curar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Se converta e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Quem está precisando de cura aqui? Quem está precisando de uma resposta de Deus em qualquer área da vida? Jesus está falando que Ele tem poder. Jesus está falando que Ele é a mensagem. Pastor, mas eu vou precisar ouvir a Bíblia toda. Não, aceita Jesus hoje. Entenda, compreenda com o seu coração que Ele salva, compreenda com o seu coração que Ele perdoa os seus pecados, compreenda que os seus pecados são as causas das suas opressões, compreenda isso agora, entregue-se para Jesus, se converta a Ele para que Ele possa te curar. Pastor, eu vou me converter hoje. Você se converta hoje. Eu vou me converter hoje. Eu vou dar essa atenção a Cristo hoje, essa atenção que Ele precisa. Deus já se manifestou, irmãos, e o que está faltando? Deus já se manifestou, entregue-se para Deus hoje. Deus já se revelou, primeiro na criação. Quem olha para a criação vê quem? Quando você olha para o céu, você vê quem? Quando você vê o cair da tarde, a lua, você vê quem? Quando você vê as estrelas, você vê quem? Deus começou se revelando pela criação. Mas os sábios não deram graças. Romanos fala sobre isso, igreja. Os sábios não deram graças. A Bíblia diz que os sábios se tornaram loucos. Os sábios criaram deuses para eles, imagens, criaram animais, répteis, homens, quadrúpedes. Pastor, os deuses dele eram o quê? Era o cavalo, era o homem com a cabeça de touro, era todo tipo de animal, era uma serpente. Digam glória a Deus. Eram homens. O imperador queria ser adorado como um Deus. Na igreja primitiva tinha o culto ao imperador. Amém? Só que Deus quer que a igreja se converta a Ele. Você tem que se converter a Deus, porque senão você não vai entender. Você não vai entender a mensagem e vai ficar vazio. E hoje essa consagração é para quê, pastor? Para que você se converta a Deus. Para que você se entregue a Ele. Passar nesse altar aqui, fazendo um compromisso. Senhor, a minha vida te pertence. Eu vou passar a ouvir a Tua palavra a partir de hoje, porque eu sei que o Senhor é verdade, eu confesso que o Senhor é verdade. Eu entrego a minha vida, perdoo os meus pecados e transforma o meu coração. Diga glória a Deus. É isso que Deus quer nessa noite. Ele quer curar vocês. Mas Ele precisa que vocês se lancem como membros do reino de Deus. Igreja formada pela palavra do Senhor. Igreja formada por pessoas interessadas pela mensagem da salvação, pela mensagem do perdão, pela mensagem do arrependimento. Pessoas que digam assim: eu preciso de Jesus porque eu quero ser curado. E Ele é o único que pode curar. Ele é o único que pode curar a vida de vocês. É o único que pode curar a sua filha, curar a senhora. É o único, digam glória a Deus. É o único, é Jesus Cristo que pode curar. Agora vai depender do interesse, porque Jesus falou: aqueles que estão dispostos a ouvir, vão ouvir, mas aqueles que não estão interessados, estão só por curiosidade, estão por um impulso qualquer, esses vão ficar sem entender. Ele conversa com a multidão, mas com o discípulo ele tem uma conversa reservada. Eu quero que cada um aqui possa ter essa intimidade com Jesus Cristo.
a intimidade de discípulo. Eu estou falando a intimidade de discípulo, porque Jesus só tem intimidade com discípulo. Discípulo é quem? É aquele o que segue. Onde Jesus estiver, você vai estar. Como, pastor? Seguindo ele pela palavra. O que ele falar na palavra, você faz. Onde ele estiver, você vai estar. Se o lugar que você olhar, ele não está, você não entra. Jesus não está. Jesus não está, você também não vai o quê? Jesus está, você também vai o quê? Jesus aprova, você vai fazer. Jesus não aprova, você não vai o quê? Quem se comprometer com Jesus dessa maneira, está consagrando a sua vida a Jesus.